Então, estamos iniciando essa semana aqui na Elo, né? Semana muito especial para a gente conversar, então, com os nossos aprendizes, Semana da Juventude. Por que a gente escolheu, né? Será essa semana e esse mês? Então, tem uma história, né, que a gente precisa trazer para vocês. Então, em 99, através da ONU, foi criado, né, o dia 12 de agosto como Boa Dia tarde Internacional da Juventude. Oi? Desculpa. Eu falei assim, boa tarde a todos, eu falei, desculpa. Olá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, e a ONU, né, em 99, depois de uma reunião com várias lideranças relacionadas à juventude no mundo, né, escolheu o dia 12 de agosto como um dia de celebração internacional pela juventude. Posteriormente, o Brasil também fez um decreto, considerando também o dia 12 de agosto, né, como Dia Nacional da Juventude. Então, olha aí, temos o Dia Internacional e Nacional da Juventude, né? E por quê? Porque é um momento de nós pararmos, olharmos, né, e pensarmos como que a juventude ela está representada e ela se representa na nossa sociedade. Muito em breve, vocês, queridos aprendizes, né, que temos aqui, adolescentes e jovens, estarão no papel aí das nossas lideranças, né? No nível municipal, estadual, federal, dentro de empresas, né? Como líderes ou como trabalhadores, mas estarão, né? Construindo, né? Essa sociedade. E esse olhar, ele é de suma importância, porque nós estamos num processo de grandes mudanças, né? Tanto no sentido agora com a chegada da pandemia, né? Nós já vínhamos tendo esse olhar para a juventude em outros âmbitos, né? Pensando até nessa questão que nós temos com vocês hoje aqui, né? O direito à profissionalização. Então, a gente tem um cenário que precisa, né, ser melhorado aqui no Brasil em relação à profissionalização, ao acesso, né, ao direito de trabalho dos nossos adolescentes e também dos nossos jovens, né? E por que a gente está falando, né, adolescentes e jovens? Porque a gente tem aí um corte, então, quando a gente está falando de 12 até 17 anos e meio, nós estamos falando, né, de Estatuto da Criança e do Adolescente, e dos 18 aos 29 anos, né, gente, que a gente acabou aí de sair, a maioria de nós, né, desse processo aí, essa corte de idade da juventude aqui no Brasil. Também temos, então, um estatuto que vai tratar, né, da juventude. E isso não é discutido, muitas vezes não é nem conhecido, certo, pessoal? Todo mundo aqui já sabia que existe um estatuto falando só de juventude? Não sei se isso é para todo mundo, né? Mas a gente ouve falar muito, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente vai falar, então, um pouquinho também hoje sobre o Estatuto, né, da Juventude. E esse assunto, né, ele vem bem de encontro, então, aqui com a nossa entidade, com a Elo, com a sua missão. Então, para quem não conhece, né, vamos falar um pouquinho. Então, a Elo é uma organização social, foi criada lá em 2001 pelo Renault e a Marília, né, e tem como missão, então, a formação e a empregabilidade de adolescentes e jovens, né, essa formação em valores humanos, né, esse exercício cidadão. Então, ele vem casar aí com o nosso assunto de hoje, né, que é o tema, então, direitos e políticas para a juventude. E para tratar um pouquinho desse tema, nós trouxemos dois convidados muito especiais, né? Agradecemos de antemão aí o seu tempo, né? Que é a doutora Patrícia Duarte, ela é formada em Direito, ela trabalha com a questão da liderança, empoderamento feminino, né? Na área de liderança. A gente trouxe também o Alex aqui para conversar com nós, e o Alex, ele é do Conselho, então, Estadual da Juventude aqui do Paraná, o SEJUV. Ele vem contar para a gente como que se organiza o conselho, como que se participa, né, quais são as suas atribuições, e ele também é coordenador lá da socioeducação, do Centro de Socioeducação de Laranjeiras do Sul. Então, ele tem bastante conhecimento aí também, né, de como que acontece essa construção, a importância, né, das políticas públicas para a juventude. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Patrícia, que vai trazer para a gente um pouquinho, então, né, de conhecimento a respeito do Estatuto, né, da Juventude. Fique à vontade, doutora Patrícia.
Jaque, obrigada. Boa tarde. Até falar, não precisa chamar de doutora, não. Então tá bom, não Patrícia. Precisa, pode chamar de Pati. Eu estou aí já, eu tenho um bom tempo de formada, mas eu sempre gostei desse tratamento aí de igual para igual. Eu acho que quando eu fizer doutorado, aí tudo bem. Tudo bem. Tá bom, Jaque, obrigada pela apresentação. Eu vou combinar, então, já que né, a gente está nesse mundo virtual aí já tem um tempinho, eu quero combinar com vocês duas ações né, aqui no Zoom que é muito bacana da gente usar, que é esse Reactions aqui embaixo, que vocês podem ver ali, tem participantes, chat, a parte das reações. Então, a gente tem duas opções. A gente tem a levantada de mão, que é justamente quando fala ali, olha, eu quero fazer uma pergunta, então fiquem à vontade, podem me interromper, não tem problema, façam a pergunta que vocês quiserem. E a segunda são as outras reações, conforme o Brian colocou ali, uma carinha, né, tipo, podem usar disso, vão interagindo assim, porque é muito ruim, às vezes, ficar com essa sensação de que está falando para um monte de nomezinhos aqui, então quem se sentir à vontade para abrir a câmera, fica à vontade, pode ligar, façam expressões do tipo, é isso aí, eu concordo, tipo, não concordo, porque isso é super importante para vocês irem também fazendo parte dessa construção, dessa conversa aqui, que eu acho bem bacana. Não faço parte aí do time de advogados mais tradicionais, eu sou uma advogada que trabalha com startups, então eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa estrutura jurídica e tudo mais, e eu vou trazer isso para vocês agora. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é isso, usem muito reactions aqui embaixo, tipo, interajam o tanto que vocês quiserem, eu acho que isso é super importante, até para não se tornar algo chato e maçante, então participem, é muito legal ter vocês aqui participando. E o segundo ponto que eu queria comentar com vocês, para já dar uma introduzida, eu acho, nesse contexto, que eu acho super importante a gente entender qual é o momento que a gente está, né, dessa relação com o Estado, com essa relação com o que existe de mundo jurídico. Então, como a Jaque comentou aí, a gente tem um Estatuto do Adolescente, a gente tem um Estatuto da Juventude, da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude. São duas leis diferentes. Eu vou falar um pouquinho delas depois. Mas primeiro eu queria comentar com vocês um conceito que eu gosto muito e que eu aprendi já tem um tempo nessa caminhada, que é sobre Cronos e Kairos. Não sei aqui quem já ouviu disso, mas Cronos era o deus do tempo. Então, o deus do tempo e das estações. E nessa fase que a gente está, da primeira, lá do zero até os 29 anos, a gente está dentro de um contexto muito mais cronológico, em que a sociedade cobra da gente tempos. Então, a gente tem lá o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois a nossa obrigação de ir para uma faculdade, de arrumar um primeiro emprego. Tudo isso é muito cronológico. Depois dos 29 anos, a gente tem uma fase que é muito mais ligada ao filho do Cronos. Cronos, que era deus do tempo, tinha um filho que era Kairos. E o Kairos, ele é muito da experiência. Então, quando a gente passa dos 29 anos, que a gente está um pouco distante desse conceito jurídico, dessa estrutura, né, que coloca a gente numa esteirinha para que a gente siga, né, o nosso caminho, para que a gente tenha um norte. Quando a gente sai desse caminho, dessa esteirinha, a gente vai para um segundo momento da nossa vida, que é muito mais Kairos do que Cronos. Então, a gente começa a falar um pouco mais de experiência, do quanto a gente tem de vivência, e não é tão importante esse segmento, ano a ano, de tudo que a gente está fazendo. Só que essa cronologia inicial, ela também é importante para a nossa evolução de vida, evolução de tudo que a gente precisa fazer parte na sociedade e agir como pessoas dentro desse contexto. Falando um pouquinho de Cronos e de Kairos, eu quero falar para vocês algumas informações pessoais minhas. Meu nome é Patrícia Duarte, eu tenho 33 anos, eu nasci no Rio Grande do Sul e cresci em Curitiba. Eu sou advogada, mas eu também sou formada em outras coisas diversas, como marketing, negócios. Eu sou casada, eu anotei tudo porque é muita coisa. Eu sou casada, eu sou heterossexual, eu sou pós-graduada, eu trabalho com startups hoje como Uber, iFood, Instagram e outras, assim como essa que eu estou trabalhando agora, que se chama Mulheres no Comando. Nesse contexto que eu estou mostrando para vocês, eu estou falando um pouquinho do que a minha vida fez parte desse Cronos e do Kairos. Eu já tenho 33 anos.
Então, lá no início, do meu 0 aos 12 anos, quando eu era criança, a minha mãe teve que dar um nome para mim. E aí, quando ela deu um nome para mim, eu fui inserida dentro de um contexto civil. E é isso que esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca a gente aí dentro de uma faixa etária de 0 a 18 anos, sendo que de 0 a 12 é criança, de 13 a 18 é adolescente. Como é que isso começa? Aonde a gente está inserido? É muito importante a gente ter essa percepção de qual é o nosso lugar no mundo e o que a gente está fazendo e para onde a gente está indo. Qual é o nosso momentinho ali na esteirinha? Então, dentro dessa esteira da sociedade, eu já passei dessa fase de criança, quando minha mãe me deu um nome, e eu socialmente ganhei um CPF. E aí eu ganho um CPF, eu ganho um RG, eu sou cadastrada em alguns serviços que são oferecidos para mim, para o meu bem-estar, como o SUS. Eu recebo vacinas, eu sou colocada, inserida dentro de um contexto de educação, então eu entro numa escola, eu começo todo o meu ensino fundamental e aí eu sigo até os meus 18 anos estudando. Chegando aí, nessa mescla dos 15 anos para frente, o governo entendeu o seguinte: eu não posso mais tratar apenas adolescentes. E ele tratava dessa forma desde 1990, quando essa lei surgiu. Então, ele fez o seguinte: eu vou criar um Estatuto da Adolescência em 2013, que abrange um pouquinho do adolescente. Então, ele puxa dos 15 anos até os 18 para o contexto de juventude, porque são outras políticas essas que vocês já estão vivendo agora, que é essa questão do jovem aprendiz. E aí vocês têm várias políticas que abrangem e que apoiam vocês nessa esteirinha até os 29 anos, que é quando vocês vão se firmar dentro das suas profissões, é quando vocês vão fazer escolhas de faculdade, é quando vocês vão decidir algumas coisas que pode ter a percepção de que vocês estão decidindo sozinhos, mas o governo está apoiando. E ele apoia com várias iniciativas. E institutos como a ELO aparecem nesse caminho, que é para dar uma ajuda ainda maior, porque o governo precisa disso. O governo tem suas estruturas, mas instituições como a ELO são fundamentais para que vocês tenham esse apoio e sigam essa esteirinha de uma forma muito mais branda e muito mais certeira de para onde vocês estão indo. Então, vocês já estão numa posição de privilégio quando vocês estão dentro deste contexto. Por isso que é legal vocês terem essa percepção do mundo, que momento jurídico vocês estão, e vocês conseguirem entender a importância de trazer mais pessoas, de falar do Instituto para as outras pessoas, de falar o quanto essa fase de aprendiz é legal, e não tentar passar, às vezes, desse momento e falar, eu quero ser logo efetivado, eu quero entrar numa vaga de júnior. Viver esse momento da juventude é algo muito gostoso, que às vezes não parece, porque a gente tem um monte de outros desafios, né? Tem o desafio da sexualidade, tem o desafio da autoaprovação, tem o desafio do desapego com a família, tem muitos desafios que vocês podem contar com diversas pessoas e com diversas instituições para ajudar nesse momento, entendendo que o Estado, apesar dele ter obrigações com vocês, ele não é o 100% responsável por isso. Porque 50%, às vezes até 70% dessa obrigação é nossa. É a nossa obrigação de entender qual é o nosso momento da esteirinha e cumprir as nossas funções dentro da sociedade no momento que a gente está se propondo a cumprir. Então, vocês, como jovens, vocês têm que entender qual é o momento, que é esse momento de aprender, é o momento de absorver o que essas empresas estão dando para vocês, o que a ELO está oferecendo para vocês, entendendo que quando vocês passarem dessa fase, vão ser outras leis que vão ser aplicadas. Hoje, eu, com 33 anos, já tenho leis muito diferentes aplicadas para mim. Eu já tenho leis que se aplicam ao mestrado, ao doutorado, o sistema de saúde já é diferente para mim, questão de acesso a vacinas, questão de muito mais, eu acho que vai muito mais no sentido de evolução, de como vocês estão seguindo, do que agora vocês ficarem pensando em ser muito experiente, absorver tudo. Absorvam aquilo que é bom para vocês, porque até os 29 anos vocês vão estar muito bem acompanhados e assistidos por esse governo, mesmo que tenha falhas, mesmo que precise melhorar. É importante a gente separar o que são políticas públicas de decisões políticas, porque a política é situacional. Então, a gente tem políticas, na minha época, que abrangeram outros partidos políticos, outras decisões. Mas dentro da minha esteira, eu recebi
o que vocês receberam de uma outra forma. Então, meu primeiro contato com o emprego foi o estágio. Vocês já estão recebendo uma outra política pública, que é a política pública voltada para o jovem aprendiz. E a importância de vocês aproveitarem cada momento da esteira para que vocês saiam dela lá com 29 anos ou até antes, né? Porque é uma previsão que você siga a esteira até os 29 anos, mas você pode antecipar muita coisa, né? E aí, nesse contexto, eu queria falar para vocês um pouquinho mais dessa questão do Estatuto da Juventude, para falar para vocês o que ele fornece para vocês como indivíduos dentro dessa sociedade, né? Dentro dessa cronologia que vocês estão vivendo. A gente está falando aí de algumas coisas que levam vocês para uma autonomia pessoal. Então, dentro das ações, dentro da lei escrita lá, diz que existe a promoção da autonomia. O que é isso? É o momento em que a gente está seguindo a nossa vida para uma independência dos pais, realmente, a gente sair de casa, a gente conseguir começar a frequentar lugares diferentes. Hoje a gente trabalha online, mas vai chegar um momento que o trabalho vai ser 100% físico novamente, ou não. Mas você vai estar convivendo com outras pessoas. Então, o Estado, ele protege nesse sentido da autonomia. Aí vocês têm um cartão de transporte para vocês poderem se locomover. Tem a participação social. Então, até no próprio Estado do Paraná, tem uma ação chamada Centro da Juventude, em que o próprio Estado te dá vários recursos, e aí o Alex vai estar aqui para falar muito melhor disso do que eu, né? Mas nesse contexto, mostrando para vocês, eu queria que vocês tivessem um pouco dessa reflexão, de pensar na esteira toda, do zero, passou do ECA, 12 anos, vocês ainda são muito dependentes dos pais. Aí, dos 13 aos 18, vocês começam a ter essas separações e novo contato com outras culturas, com outras pessoas, com ambientes de trabalho, com a possibilidade de estudar cursos novos, conhecer a Elo, aprender tudo que a Elo tem para oferecer. E aí, depois disso, a gente vai seguindo já para uma segunda classificação, que o próprio Estatuto da Juventude dá, que é dos 15 aos 17, você é um jovem adolescente. Dos 18 aos 24, você é um jovem. E dos 25 aos 29, você já é um jovem adulto. Mas lembra que não dá para colocar o ser humano numa forminha e dizer que vocês são todos iguais. Isso é só um norte para que vocês sigam, para que vocês tenham aí esse caminho minimamente trilhado, para que vocês tenham essa evolução até chegar numa fase adulta com muito mais segurança, com muito mais autonomia, que é tudo isso que hoje o Estado proporciona de uma forma muito mais assistida, que é muito mais próxima de vocês. E aí a gente entra nesse contexto desses órgãos que viabilizam, que daí o Alex está aqui para falar muito melhor do que eu, mas a gente entra nessa estrutura federal, estadual e municipal, e que cada uma dessa estrutura ela é responsável por várias ações para que vocês sigam essa esteira com mais tranquilidade, junto com instituições como a Elo, fazendo todo esse apoio para que vocês estejam aqui hoje, para vocês terem mais acesso à informação e para que vocês estejam já assegurados de que lá na frente vocês vão seguir uma nova esteira. Não vai ser mais na Elo, mas vai ser em outras instituições, talvez no emprego de vocês, talvez em alguma ação do governo, ou se tornem funcionários públicos. Aí é um mar de possibilidades que vocês também vão encontrar, mas que vocês saibam aproveitar agora tudo que está sendo mostrado para vocês dentro desse momento da esteira, dentro da idade que vocês têm, de coisas maravilhosas que vocês podem aprender agora. E aí eu queria falar para vocês de algumas políticas que vocês já conhecem, como a do Jovem Aprendiz, dentro dessa esteira. Vocês têm o Centro da Juventude, e aí o Alex vai trazer esse contexto, né, para vocês. Tem Bolsa Atleta, tem Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, que é o ProUni, o PNPE. A gente tem o ProUni, que é a Universidade para Todos, mas aí eu acho que é uma conversa mais longa sobre cada uma dessas políticas, e era isso que eu queria trazer para vocês. Espero não ter estourado o tempo aí, porque era curtinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo aqui no chat, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida e eu respondo no final. Ok, muito obrigada, então, pela sua participação, Patrícia, por trazer um pouquinho, né, desse contexto, então, do que nós temos hoje, né, é super importante, né, como a gente está conversando aqui, nós temos, né, os aprendizes,
pensando que quando a gente está falando, né, de um direito, ele precisa ser sempre exercitado, comentado e construído, né? Então, assim, como talvez muitos de nós lá atrás não tivemos essa oportunidade, né, de ser aprendizes como eles estão tendo, né? Vamos dizer assim, é uma forma de trabalho apoiado, né, como você trouxe, né? Então, todo o conhecimento que agrega, ter essa oportunidade de conversar com você, conversar com a Alex, né? Ter alguém na retaguarda para dúvidas, né? A gente às vezes é jogado lá, né? Quem começou assim, né? Vai lá, trabalha e pronto, né? E às vezes você conseguia, vamos dizer assim, se movimentar de uma forma mais tranquila dentro do ambiente de trabalho, outras vezes nem tanto, né? Então, esse momento de primeira aproximação com o emprego não foi tão legal. Então, são várias histórias, né? E por que é importante a gente, né, continuar conversando? Porque essa construção ela é importante para que as futuras gerações, né? Então, assim, hoje vocês estão aqui conosco, né, aprendizes, e a gente gostaria muito que talvez, sei lá, os filhos de vocês, os primos, todo mundo tenha essa oportunidade, né? Sim. E é por isso, então, que a gente precisa conversar, a gente precisa saber participar, né, dessa autonomia que você trouxe, né? De construir o seu próprio caminho e também pensando na coletividade, né? Como que a gente faz, o que a gente pode fazer para que cada vez mais, né, os adolescentes e jovens eles tenham essas oportunidades de crescimento, né, de pensar no futuro e construir esse futuro. Porque às vezes a gente coloca o futuro uma coisa tão longe lá na frente, né? Mas isso que a gente está fazendo aqui hoje já é uma construção de futuro, né? Acredito muito que os aprendizes que estão ouvindo hoje, estão conhecendo tudo isso, né, eles já vão pensar de uma forma diferente, né? Já vão buscar outros espaços. Então, agradeço muito a tua contribuição, né? E quero convidar agora o Alex, então, para tomar a palavra, para contar um pouquinho para a gente, Alex, né? Como que funciona o Conselho Estadual aqui da Juventude do Paraná. Eu acredito que até ele seja um dos primeiros, né? Aqui do Brasil, é isso mesmo? Oi, Jaqueline. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse momento, nesse bate-papo com essa juventude, com os parceiros e profissionais aí também que militam na área e que com certeza são apaixonados por essa galerinha aí, busca também estar sempre discutindo essa pauta da juventude na busca de efetivar as políticas públicas, né, que é um pouco do que a gente fala aqui hoje. Então, Jaqueline, muito obrigado pelo convite, primeiro, né, para estar junto com vocês. Obrigado a Mari pelo suporte ali também, que estava em contato comigo. Na retaguarda, a gente sempre fala que esses eventos não são feitos por uma pessoa só, né? São várias pessoas para que ele se concretize. Sempre tem um staff que está por trás, na arte, na organização, no link. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade, né? Então, acho que a gente precisa reconhecer sempre, e aí fica esse convite para a juventude, né? Também para reconhecer o esforço que uma organização faz para levar a informação para além do básico, né? Realmente para trazer informação que possa dar instrumentos para que a gente exerça a nossa atividade, nossa função de cidadão. Bom, eu sou Alexandro da Silva, eu trabalho com a socioeducação, então é uma política pública, né, para atendimento de adolescentes privados de liberdade. O meu trabalho está muito atravessado pela questão dos estatutos, da questão legal, que a doutora Patrícia falou muito bem para vocês. Então, ela vem nessa perspectiva mesmo de dar lugar e direito para a criança e o adolescente, e agora, mais recente, nós temos o Estatuto da Juventude, que também, né, se atravessa com a legislação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando aí trazer mais elementos ainda nessa questão da efetivação de direitos, né? A nossa Constituição, no artigo 5º, ela vai trazer ali os direitos inerentes à pessoa e que são invioláveis, né? O direito à saúde, à educação, à moradia, entre tantos outros, né? E a partir da nossa Constituição nós temos o ECA, que daí ele vai fazer esse recorte para a questão da juventude e, como já foi dito, o Estatuto da Juventude também, que reforça todos esses direitos. Mas como que esses direitos se efetivam, né? Eles se efetivam a partir de políticas públicas, que são ações governamentais, e aí nessas esferas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para garantir que o atendimento dessas necessidades da criança, do adolescente e da juventude, que é esse público que a gente fala agora, tenham esses direitos garantidos.
Mas o mais importante nesse viés de falar enquanto conselheiro é de pensar que essa não é uma atribuição única e exclusivamente do Poder Executivo ou do Poder Legislativo no Instituto de promover as leis, né? Hoje nós temos a lei da transparência, por exemplo, que é a Lei Complementar número 131, de 2009, que ela traz que todos os poderes são obrigados a assegurar a participação popular, né? Então, ela tira desse universo de que só o Poder Executivo ou só o Poder Executivo vai pensar as ações que devam atender às necessidades das pessoas, e ela passa a incluir as pessoas a falar de quais são as suas necessidades, né? O que eu preciso, o que a juventude precisa, o que eu, jovem, quero para mim, né? Então, ações como a do Centro da Juventude, que a doutora Patrícia colocou, por exemplo, são ações que partiram de um processo de construção e de pensar o que é que a juventude precisa, quais são os territórios com maiores demandas para essas políticas públicas voltadas para o esporte, para a cultura, para o lazer, que é esse equipamento, né? Que o equipamento é esse prédio, que a gente utiliza muito na parte pública o termo equipamento, mas são esses prédios que são construídos, estruturas físicas, para dar condições de que algumas políticas públicas sejam executadas. E nisso, a participação popular ela é muito importante. E para que essa participação popular aconteça, nós temos alguns recursos. Eu vou tentar compartilhar aqui para vocês rapidinho uma tela só que eu fiz para verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ver essa tela? Que eu coloco aqui? Então, aqui eu fiz ela rapidamente, só para a gente tentar desenhar em cima do que eu vou falar para vocês, dessa questão da participação popular, e ali entra a questão do conselho, mas eu quero ampliar esse olhar não só para o conselho, mas para outras esferas, outros espaços de representação social, que é onde diferentes colocações sociais podem exercer essa participação. Então, nós temos, por exemplo, audiências públicas que são realizadas. Talvez você já tenha ouvido em algum momento, ouviu um chamado para a participação de algum tipo de audiência pública. Nós tivemos em Curitiba para a questão da ciclovia, né? Também pensando nessa questão da mobilidade. Então, é uma forma da população participar. Os conselhos de direitos, que aí nós temos vários conselhos de direitos. Conselhos é um órgão que foi criado para que possa participar ativamente dentro da política pública, para pensar a política pública juntos com o Poder Executivo. Então, os conselhos eles são compostos, no geral, por metade da sociedade civil e metade do governo. Então, o Conselho da Juventude, por exemplo, são 24 conselheiros. Desses 12 conselheiros são servidores do Estado, indicados para participação, e outros 12 conselheiros são pessoas da sociedade civil que são eleitas pelas pessoas daquelas regionais ou daqueles nichos, eu vou usar o termo, mas, por exemplo, tem uma área da juventude partidária, política, tem o pessoal que trabalha com aprendizagem, então nós temos pessoas que trabalham com a parte da economia rural, então nós temos representantes de várias áreas, de vários setores, de várias juventudes, né? Que hoje nós não falamos mais em juventude, mas nós falamos em juventudes, né? Que são as várias juventudes que compõem essa juventude. Eu participei também por bastante tempo do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu sempre falo que, quando nós falamos de juventude e de uma parcela que parcialmente nós atendemos, particularmente, e que eu acredito que a ELO também atenda, que é essa juventude que ela está ali entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude. Porque o que o ECA traz como público, né, atendido por essa lei? As crianças e adolescentes de 12 até 18 anos. E o adolescente, no caso, né, de 12 a 18 anos. E o Estatuto da Juventude de 15 a 29. Então, essa população que está entre os 15 e os 18 anos, ele está dentro dessas duas leis. E eu participei dos dois conselhos, né? E são conselhos que têm a sua composição semelhante. E o que esses conselhos fazem, né? Esses conselhos se reúnem
mensalmente, então tem um cronograma de reuniões mensais, que são recebidas demandas da comunidade, né, da sociedade, e também demandas do Estado, que são discutidos e pensado em encaminhamento para determinadas situações. Por exemplo, se uma secretaria do esporte, por exemplo, quer promover um projeto voltado para a juventude, ele vai passar pelo conselho. E esse conselho, junto com a sociedade civil, vai pensar a viabilidade desse projeto, né? Ou qual o maior alcance que ele poderia ter. Então, é uma forma de ouvir a sociedade e da sociedade participar nas decisões que são tomadas pelo Poder Executivo e também pelo Legislativo, quando falamos das audiências públicas. Então, são espaços de construção, são espaços de discussão e espaços que buscam essa efetivação da participação e um controle social também. Então, os conselhos, além dessa participação social, ele também tem a função de um controle social. Não muito distante, os conselhos já foram bastante criticados, atacados por conta desse lugar também de fiscalização e de cobrar que políticas públicas sejam realizadas. Então, nós temos, por exemplo, o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente. Esse plano ele foi construído a partir de ações que o governo faz para atender as políticas públicas. Ele é dividido em vários eixos para atender as políticas públicas para a criança e para o adolescente, e foi realizada uma consulta pública, que é esse outro item que nós temos aqui, que também é uma forma da população participar e trazer as suas demandas com relação a determinada questão que esteja em debate. Então, o Plano Decenal da Juventude, ele é válido até 2023, se não me engano. Então, ele tem ali, além da sua elaboração, que foi feita a partir da consulta pública, ele tem o monitoramento e a fiscalização. Então, são instrumentos que o Estado utiliza, que permite a participação social, tanto na sua elaboração, quanto no seu monitoramento. E os conselhos servem também para fazer esse monitoramento. Nós estamos agora em fase de construção do Plano Estadual da Juventude, que também deve ser um dos primeiros planos, né? O Conselho Estadual da Juventude é um dos primeiros conselhos do Brasil. Ele teve um tempo inativo, mas foi aí em 98, foi reativado, em 2008 foi reativado, e está aí firme e forte atuando. Então, nós temos as reuniões mensais e nós temos as divisões em comissões. Então, nós temos comissões que trabalham com a efetivação dos conselhos municipais. Nós temos a comissão de fiscalização e monitoramento, que acompanha as leis, os projetos, as ações que o executivo, tanto o legislativo quanto o executivo fazem, que versam sobre as questões da juventude. E nós temos uma outra comissão que é de mobilização e comunicação, que é para buscar como levar essa informação a todas as juventudes, né, para que eles possam tomar conhecimento dessas ações que são realizadas, e a partir do conhecimento ela possa, então, fazer parte. Então, nós temos ali, voltando para o que nós temos, além dessas consultas públicas, uma outra ação que nós temos que é bem relevante, e que talvez aí até alguns de vocês já tenham participado, são as conferências. Então, são diversas conferências que são realizadas, são conferências também municipais, estaduais e nacional. Nós temos conferências dos direitos da criança e do adolescente, nós temos as conferências da juventude, conferências dos direitos humanos. Então, são várias delas e que permitem essa participação e que são levantadas propostas para os eixos, né? Os eixos é educação, saúde, economia, trabalho, acho que saúde já mencionei, mas ali trazendo e levantando quais são as demandas que a população quer, para sair dessa lógica de que só o executivo vai dizer o que é que a população precisa, mas de ouvir a população, como eu já disse, para suas necessidades. Então, nós temos ali sindicatos, associação de moradores, ONGs, né, como é o caso da ELO, por exemplo, que são espaços também que congregam pessoas que trabalham em prol, no caso aí, da juventude, e que também podem apresentar as demandas que são existentes para atender a necessidade da juventude. Por exemplo, a questão de projetos para o primeiro emprego, né, incentivos para o primeiro emprego, como levar essa informação, como capacitar, como, né, e isso vai estar sempre relacionado não só ao trabalho, mas também à escola, daí entra a educação. Então, assim, são questões de políticas que elas acabam se atravessando e sendo necessárias esses olhares.
mas eu acho que o que a gente tem desse recorte principal é de como fazer essa participação popular ser efetiva. Eu trabalho no conselho, como eu já disse, eu trabalhei primeiro com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, daí agora com o Conselho Estadual da Juventude, então acho que a minha vivência em conselho, minha vivência na vida pública, ela está aí em torno de 23 anos já, quase 24. Em conselhos, acredito que uns 7 anos, já trabalhei com conselhos municipais também, então eu acredito muito nesse lugar que a gente possa ocupar, que vocês possam ocupar, porque os conselhos, é importante dizer, são reuniões abertas, né? Toda a sociedade pode acompanhar. Claro que para a questão de votação, né, só os conselheiros que podem fazer, mas levar a sua opinião, participar das reuniões, todo mundo pode fazer. Hoje nós temos, com essa situação da pandemia, como a Jaqueline colocou, várias ações que elas são desenvolvidas por meio de videochamadas, né, videoconferências, que acaba permitindo ainda mais a participação das pessoas, porque, no geral, as reuniões sempre foram realizadas em Curitiba. Então, o Conselho Estadual, por exemplo, pessoas que eram do interior tinham um pouco mais de dificuldade para participar. Com as reuniões sendo online, isso possibilita mais participação das pessoas. Mas nós temos discutido muito, e já fizemos essa ação, que foi de transmitir as reuniões por meio do Facebook, por exemplo, né? Nós já buscamos outras plataformas também, como o YouTube, por exemplo, mas buscando aí, se valendo da tecnologia para poder tornar a informação mais disseminada possível, né? Acho que é importante quando a gente fala dessa questão da participação popular, que envolve toda essa questão de políticas, né? Da política pública. E aí, muitas vezes, eu lembro que quando eu era adolescente também, eu falava, eu não gosto de política, né? Mas existe a diferença entre a gente gostar de política e a gente viver a política, né? Nossa vida é política, né? Então, a gente precisa se politizar. A gente precisa não ser político, mas estar politizado, entender o que está acontecendo, né, para que a gente possa, entendendo o que acontece, atuar, né, e participar, e conhecer quais são esses espaços que nos permitem ter essa ação. Então, quando eu identifico, por exemplo, quais são as minhas necessidades enquanto adolescente ou enquanto jovem, né, seja no universo do trabalho, da cultura, do lazer, e eu tenho uma oportunidade de levar isso para um conselho municipal, por exemplo, em Curitiba, temos o Contiba. O Contiba é o conselho municipal, que também realiza reuniões mensais e que pode receber demandas de qualquer pessoa da comunidade. E que essas demandas vão ser tratadas dentro dos conselhos e direcionadas para o órgão que for competente. Nós precisamos aproveitar os momentos, por exemplo, quando tem essas consultas públicas, que a gente, às vezes, até já ouviu falar, mas às vezes nem abre para ver, que aquilo ali é uma ferramenta, é uma oportunidade que eu, enquanto cidadão, eu, enquanto pessoa, posso me manifestar e que esses documentos eles são compilados e analisados para vir a compor um relatório, um plano decenal, como eu já mencionei. Nós fizemos uma consulta pública, por exemplo, para o plano decenal da juventude. Então, nós abrimos por um período, foi divulgado o máximo possível para que todas as pessoas do Estado tivessem conhecimento e pudessem fazer essa participação. E foi a forma que a gente achou de poder ouvir os jovens, deles poderem dizer para a gente o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos, para que a gente pudesse colocar isso num plano, que é um plano que ele não vai ser decenal, ele vai ser por 5 anos, mas ele vai conter ali diversas ações direcionadas para as secretarias de Estado, para que elas executem, ou que elas busquem executar. Isso vai ser, a partir dessa consulta pública, alinhado com as ações que o governo já realiza. Então, vamos supor, alguém falou de determinada ação relacionada ao esporte. Mas a Secretaria do Esporte já tem um projeto que desenvolve isso, ok. Está lá, ele vai ter que desenvolver, então não precisa criar nada novo. Mas, de repente, o jovem trouxe lá de uma determinada região, a gente precisa de uma ação aqui específica para aprendizagem, que nós não temos nessa região. E aí a gente vai verificar, existe dentro das ações do governo o atendimento para essa necessidade naquela localidade? Não tem, então a gente vai compor no plano
para que a secretaria se responsabilize por executar. E nós vamos fazer, enquanto conselho, nessa dobradinha entre governo e sociedade civil, o acompanhamento dessas ações, o monitoramento e a avaliação desse plano, para que essas ações elas sejam efetivas. O que nós mais discutimos enquanto conselheiros, né, e aí eu discuto, eu vejo dos dois lados, que é também enquanto executivo, enquanto um servidor público, e também enquanto sociedade, né, que eu também venho do outro lado, enquanto cidadão que também uso os serviços públicos, essa necessidade de nós não só criar políticas públicas, né, porque a gente fala muito em criar políticas públicas, e aí essas políticas públicas, elas nada mais são, né, do que ações do governo para atender necessidades que a população tem. E mais do que criar, é que elas sejam efetivas, né? Para que elas não estejam só lá num plano, por exemplo, e ela passe ali 5, 6, 10 anos, se for o caso, e ela nunca se concretize. Nós precisamos fazer com que as políticas públicas aconteçam de fato. E aí a importância da participação popular, né? Porque eu preciso cobrar os meus direitos, eu preciso conhecer quais são os meus direitos, os meus deveres também, né? Mas eu preciso saber como eu me mobilizo, de que maneira que eu me mobilizo para poder fazer essa cobrança, né? Para que eu tenha buscar saber se aquilo ali foi realmente efetivado. Nós temos consultas públicas, por exemplo, para discutir as leis orçamentárias. E aí, né? A gente tem ideia do que é isso, né? O que é uma lei orçamentária? Por que se faz isso, né? E talvez ali, quando a gente fala em política pública, a política pública ela não acontece do nada, ela precisa de orçamento também. Então, são várias questões que estão amarradas, e aí eu preciso participar, às vezes, até para ver o que está sendo direcionado, né? Qual o valor que está sendo direcionado para quê e para onde. Então, eu, enquanto cidadão, ter conhecimento de tudo isso me leva a possibilitar uma participação social mais efetiva e saber os lugares onde eu posso ocupar, né? Quais são os meus lugares de fala, meus lugares onde eu posso ter essa visibilidade e levar quais são as minhas necessidades enquanto adolescente ou jovem. Oi, Jaque. Isso é bem legal, Alex. Desculpa até te interromper, mas é que você está tratando, né, aí de LDO, e a gente teve, acho que até hoje ou ontem, né, estava aberto aqui em Curitiba, né, a consulta. Então, assim, em anos de não pandemia, né, a prefeitura, ela convidava, então, as pessoas do bairro, né, para se reunirem lá nas ruas da cidadania, para elas ajudarem a prefeitura a definir, né, aonde seria gasto o dinheiro do próximo ano, né? Então, por exemplo, nós estamos agora em 2021, né? A prefeitura consulta, né? Em que a população gostaria que o dinheiro fosse investido lá em 2022, né? E esse ano, né, foi de forma online, através do Fala Curitiba, e muitas vezes a gente não conhece esses espaços, né, Alex? E a gente acaba não se manifestando. Então, vamos dizer assim, eu gostaria que, por exemplo, né, estou só colocando um exemplo, que lá no meu bairro, né, tem um equipamento lá que poderia estar sendo usado para esporte, né, para a juventude, e eu gostaria que ele tivesse mais ações, mas aí a maior parte da população que acessou e que votou está pedindo asfalto, né? Estou colocando só um exemplo assim, né? Então, de como é importante também, porque às vezes a gente, né, cobra, a gente fala, nunca houve, não dá certo, ou só fazem o que querem, mas a gente não usa esses espaços, né? Então, por isso, assim, a importância também de você estar trazendo essa questão, né, de uma LDO, dessa importância de a gente se manifestar e mostrar, olha, né, a gente gostaria que o dinheiro fosse aplicado dessa forma, de outra forma, em conjunto, né, com o Estado. Então, fica aí o convite para nós, né, aqui em Curitiba, pelo menos, esse ano a gente já está encerrando essa consulta, mas que para o ano que vem, né, a gente se antene e que a gente vá lá e exerça, né, esse papel de ajudar a construir, né, aqui no caso a nossa cidade, e aí o Alex traz também, né, algumas consultas que daí são para a construção do nosso estado. Desculpa te interromper, mas eu quis só aproveitar porque a gente está nesse momento mesmo, né, aqui de consulta da LDO. Não, imagina, Jaque, foi super, super bem-vindo, né, e trazer isso à lembrança de que é algo que está atual, né, então nós sempre temos consultas abertas, né, e que são essa oportunidade de colocarmos a nossa voz. E outra coisa que a gente tem discutido bastante, né, e aí está dentro desse universo do conselho, e o conselho debate bastante isso,
de como interiorizar as ações do Conselho, né, no sentido de que possa ampliar essa participação. Então, isso sempre já esteve discutido também no SEDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, para não ficar concentrado só na capital, né? Porque daí parece que só a capital é ouvida, né? Só as pessoas que trabalham ali. E aí a gente tem o receio, às vezes, de que esse olhar fica limitado, né? A quais são as necessidades da capital, que vai ser diferente daquela cidade rural, da cidade que é mais afastada, da cidade que tem um poder econômico diferente, ou uma ação econômica diferente, que ela vai refletir em toda a organização daquela sociedade. Então, nós temos discutido bastante essa questão de interiorizar, de garantir a maior participação possível, e também, que eu acho que é muito importante para essa galera jovem tá pensando, que assim, esses espaços, quando a gente fala, é de dar voz à juventude, né? Então, nós queremos ouvir a juventude, nós precisamos ouvir a juventude, o adolescente, né? Tem muito a dizer sobre o que precisa, sobre a necessidade que tem. Então, nós precisamos ouvi-los. É aquela lógica que até o Estatuto traz, né? Da criança e do adolescente quando ele é concebido, de dar o lugar para aquele sujeito enquanto sujeito de direito, e não mais só um mero sujeito, né? Que não tinha voz, que não tinha, como se não tivesse uma persona, como a doutora Patrícia coloca. E aí ele passa a ser um sujeito, né? E um sujeito de direitos. E aí nós precisamos ouvi-los, e não mais só ouvi-los a partir dos outros, né? Eu participo bastante, eu não sou mais adolescente, eu não sou mais jovem, eu participo bastante, mas eu levo e eu ouço, e eu estou junto com os jovens o tempo inteiro. Eu sou um pouquinho mais velho que a doutora Patrícia, mas só um pouquinho ali, eu estou com 44. Mas desses 44, 24 quase eu trabalho com a juventude. Então, também eu tenho essa missão, até enquanto servidor e na área que atuo, de também levar as necessidades da nossa juventude, que é uma juventude privada de liberdade, que tem um pouco mais de dificuldade de compor esses espaços, né? Mas nós buscamos levar quais são as necessidades para que essa política pública que atende a população privada de liberdade, o adolescente privado de liberdade, para que ela seja uma política humanizada, para que ela garanta os direitos, para que ela traga elementos que eles possam sair dessa condição que estão hoje, né, e ressignificar o seu processo. E, para além disso, de discutir muito, o que eu busco discutir, são ações preventivas, para evitar que o adolescente chegue na necessidade de ter a sua liberdade privada, né, que é o último recurso que o Estado tem, é pegar um sujeito e privar ele de liberdade. Então, nós temos que trazer muito essas questões da prevenção, e é nessa política que eu também trabalho, né? Eu acho que a aprendizagem, instituições como a ELO, por exemplo, são de extrema importância para essa construção, né? Para dar condições para que a nossa juventude não tenha ou não busque, né, o ato infracional como um meio para uma remuneração ou algo assim, ou para uma subsistência até. Mas eu acho que a gente tem muito mais para ouvir dos jovens até do que falar. E o que eu sempre tomo cuidado é de não falar por eles, né? Eu procuro falar para eles, mas não por eles. E aí eu falo para vocês, valorizem esses espaços, né? Entendam que quando é uma consulta pública, quando é uma conferência da juventude, uma conferência dos direitos da criança e do adolescente, conferência da pessoa idosa, até se você quiser falar lá sobre o que você acha sobre isso, a conferência da pessoa com deficiência, a conferência da população LGBTQIA+, enfim, né? São vários espaços que para ouvir as pessoas, para ouvir o cidadão acerca daquilo que ele necessita. Então, a gente precisa compreender e entender que esse é o nosso espaço de fala, né? O nosso lugar de fala também, e que vocês falarem a partir do lugar de vocês é o que nós precisamos ouvir. Aí eu falo nós enquanto conselheiros também, né? Para poder buscar e construir políticas públicas, discutir políticas públicas e cobrar políticas públicas que sejam efetivas para atender a necessidade que se tem, e não construir políticas públicas só para plano de governo, né? Então, acho que para além disso, são as necessidades reais que se tem. Já que acho que deixar um tempo para que eles possam falar, porque senão a gente toma todo o tempo, e acredito que a gente possa esclarecer dúvidas se tiver aí. E eu fico à disposição aqui com vocês, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade da fala e agradecendo principalmente a escuta de todos. Obrigada, Alex, pela tua fala. Então, é muito importante tudo isso, né, que você está trazendo aqui para nós.
E coloco agora à disposição, então, né, como a Alex falou, vocês querem perguntar, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma colocação? Pode ser pelo chat, vocês podem abrir a câmera, vocês podem perguntar só com o microfone aberto. Fiquem à vontade e aproveitem esse espaço, né? Onde nós temos aí duas pessoas super bacanas para tirar dúvidas a esse respeito aí com a gente. Pessoal, e além das dúvidas, assim, se vocês puderem participar, tanto ligando microfone, câmera, quanto chat, contar para a gente se vocês sabiam dessas informações. É lógico que são muita informação, desde a fala da doutora Patrícia até do Alex aqui, então vai ficar gravada essa conversa, a gente pode disponibilizar para vocês reverem, né? Porque é muita informação, mas assim, igual as últimas informações que o Alex trouxe, né? Dos conselhos, da importância de como a gente pode adentrar esses espaços para falar sobre o que a gente passa, a nossa cidade, a nossa região, a experiência que a gente tem. Vocês sabiam disso? Sim, podem colocar um sim ou um não ali no chat, podem ligar o microfone e falarem. Quem puder participar é muito bem-vindo, até para a gente saber como a gente pode programar as próximas ações para que cada vez vocês se sintam mais empoderados, entendam mais sobre o assunto, para se sentir com mais vontade e possibilidades para acessar esses espaços. Ali a gente tem uma pergunta que acho que o Alex pode responder para a gente, né? Você está conseguindo ver o chat, Alex? Estava falando com o microfone fechado. Estou acompanhando o chat também. Acontece, né? Eu sou campeão para falar e ficar horas falando às vezes com o microfone fechado. Maria Eduarda, não é toda a juventude, né? A juventude, essa parcela da juventude que nós temos aqui, por exemplo, eu trabalho com a socioeducação, né? Um centro de socioeducação. Nós atendemos adolescentes de 12 a 18 anos, né? Alguns ficam até além dos 18 anos por conta de ter cometido o ato infracional antes dos 18. Então, quando ele comete um ato infracional, o ato infracional ele é análogo aos crimes previstos no Código Penal. Então, vamos supor, se o adolescente comete um ato infracional análogo ao roubo, ele vai responder por esse roubo. E aí ele pode ser privado de liberdade. E nós temos daí também uma parcela da juventude, que é uma parcela grande que ocupa o sistema prisional, né? Que está aí já é um outro sistema que atende, mas a gente tem um pouco de conhecimento, que é essa população dos 18 até os 29 anos, que é um grande número no sistema prisional brasileiro e também do Paraná, que isso não é diferente. Mas não é toda a juventude, tá? É só essa juventude mesmo que comete ato infracional ou crime e que é responsabilizada por um processo judicial. Existe é representado pelo Ministério Público, no caso de Curitiba, tem a Defensoria Pública que atua, onde não tem Defensoria Pública é designado um advogado dativo, que é um advogado com registro na OAB, e ele é nomeado, daí é o Estado quem paga esse profissional para poder fazer a defesa do adolescente, mas existe essa condição, né, que são representados, passam pela avaliação do Ministério Público, do Judiciário e Defesa. Se aplicada a sentença, eles são encaminhados para uma unidade de privação de liberdade. Dentro dessa questão da política pública que eu estava mencionando, a nossa secretaria, eu trabalho na Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Nós temos, por exemplo, um projeto recente que foi aprovado, que é do adolescente aprendiz, jovem aprendiz também. Então, é uma aprendizagem voltada para o adolescente privado de liberdade ou em situação de vulnerabilidade. Então, uma coisa que é importante, que eu não mencionei, que alguns conselhos, eles têm recursos, né? O SEDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles sempre financiaram várias ações, tanto da sociedade civil, de ONGs, sociedade civil, quanto também de órgãos do Estado, com projetos voltados para a criança e do adolescente.
essa questão da aprendizagem mesmo, esse projeto de aprendizagem para adolescentes privados de liberdade, ele é cofinanciado pelo FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Então, além de pensar essas políticas públicas, né, esses conselhos, quando tem o recurso, alguns fundos, eles conseguem também cofinanciar ou até financiar algumas ações que visam atender essa demanda que a criança, o adolescente ou o jovem tem. No caso do Conselho Estadual da Juventude, nós estamos com uma demanda lá em discussão da criação da lei do Conselho, porque nós queremos também que seja criado um fundo para o Conselho Estadual da Juventude, para que possa ser investido em ações voltadas à juventude. Então, são várias ações que são realizadas. Essa população que é privada de liberdade é um momento de intensificar a questão da escolarização, da profissionalização. Então, tem cursos também que são realizados. Agora, o DEASE, que é o Departamento de Atendimento Socioeducativo, fez uma licitação recente para cursos de qualificação profissional. Tem parceria com o Senai, tem cursos da área de esporte, cultura e lazer também, atividades, né, de esporte, cultura e lazer. Então, é uma forma de tentar dar condições para que esse adolescente não volte a cometer atos infracionais. Né? Mas eu volto a dizer que a gente também tem uma luta muito grande para que toda essa política pública, né, todas essas garantias sejam realizadas antes, para que ele não tenha que ser privado de liberdade. Bem legal, né, Alex, quando você traz essa questão, porque é comum, né, a gente ouvir muito isso, né, mas por que tem diferença para mim, o menino que está, né, dentro, de repente, né, de uma unidade de socioeducação, né, então, acho que a ideia é essa mesmo, né, é ter oportunidade, né, para que todos os adolescentes e jovens tenham, né, os seus direitos garantidos para evitar, né, que eles cheguem, então, nesse momento, né, de acabar sendo privado de liberdade, né. E para isso, então, é que existem, né, esses espaços para que se construa, né, esse modelo que a gente vem falando. Porque, às vezes, quando a gente fala isso, parece uma coisa tão distante, né, tão longe de todos nós, né, quando a gente está falando em política, em construção, em aplicação, efetividades e planos. Né, mas tudo isso faz parte do nosso cotidiano, né, isso faz parte da nossa vida. Inclusive, a gente está vendo muita discussão agora, né, a gente está acompanhando lá no Congresso, né, algumas alterações, algumas mudanças que talvez venham a atingir também a lei de aprendizagem, né, no modelo que ela está construída hoje, né, então, isso vai impactar diretamente, né, os contratos dos futuros aprendizes, dependendo de como essa lei ela for aprovada ou não. Então, veja, né, então, quando a gente está conversando aqui, né, com a Patrícia, com o Alex, com vocês, né, jovens, nós aqui como entidade, parece coisas muito longe, mas elas nos afetam no nosso dia a dia, né? Então, agradeço, assim, muito, muito a participação do Alex, da Patrícia, né, que vem trazer, assim, as suas experiências, né, falar da importância que nós temos como cidadãos na construção, então, né, da nossa sociedade, né, na construção desse futuro que a gente espera que seja diferente, né, com menos trabalho para você aí, viu, Alex? Né, a nossa esperança, não quero tirar esse trabalho, né, mas que então os nossos jovens, eles tenham maior participação, maior garantias, né, e consigam ter um futuro mais promissor, assim, do que o que a gente tem aí de números e tudo nesse momento que não é tão favorável, né, mas eu acredito que com a participação de todos nós e com a força que nós temos, nós consigamos aí reverter, né, esse quadro que a gente tenha, então, né, maiores possibilidades, uma vivência, né, mais tranquila aí para a nossa juventude. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Vocês, aprendizes, gostariam de fazer alguma pergunta? Só complementando aí a fala do Alex, eu acho que também acaba respondendo a pergunta da Glória, que falou que a questão da maioridade penal se entra nessa questão da privação de liberdade da juventude, né? Acho que é legal vocês entenderem também que essa legislação toda que envolve, né, vocês nesse momento da vida que vocês estão passando agora, ela é preventiva, ela é afirmativa e também tem a punitiva, assim como tem todo esse processo de passagem, né, que é essa esteirinha que eu falei para vocês. Dentro dessa punitiva, que daí a gente está falando já da legislação da juventude, tem discussões sobre essa questão da maioridade penal e ela entra, sim, nesse contexto de privação de liberdade. Mas aí vem todo um contexto, um estudo dos conselhos para que essa privação de liberdade ela seja também socioeducativa, né? Você não só priva a liberdade, mas você ressocializa essa pessoa
para que ela saia de uma situação dessa para algo melhor e não para coisas piores, né? Sim, aqui em Curitiba, inclusive, né, se trata muito e conversa muito sobre aprendizagem. Na última reunião que teve, né, do Conselho aqui dos Direitos da Criança e do Adolescente, trouxeram alguns números também em relação a isso, né, de que quando o adolescente ele tem oportunidades dentro da aprendizagem, né, a chance dele reincidir, que fala, né, Alex, não sei direito os termos, mas dele reincidir no ato infracional, ele cai, assim, drasticamente, né, então, assim, quase 70%, então, né, 35%, né, que passaram ou tiveram oportunidade da aprendizagem, é que talvez lá, né, vão reincidir, vão cometer um outro ato infracional. Os outros, eles já conseguem trilhar o caminho deles, né, sem passar, né, por esse processo novamente, né, de estar ali em conflito com a lei, ter algum problema com a justiça. Então, vejam a importância, né, que nós temos aí dentro dessa oportunidade que vocês estão tendo, né, queridos aprendizes. Então, valorizem bastante, né, esse período que vocês estão aí conosco, né, e que a gente possa, então, agora conhecendo um pouco mais, se aprofundar, né, buscar saber desses espaços, como que eles funcionam e como a gente participa. Até gostaria só, Alex, se você puder contar para a gente, assim, rapidamente, né, qual que é o processo de participação lá no Conselho? São só entidades, né, estou falando agora como sociedade civil, você precisa ter uma organização de jovens para participar, né, para ter cadeira, eu sou um adolescente, um jovem, eu quero lá e eu posso me candidatar a uma vaga, como que funciona esse processo, né? É de escuta, que a gente sabe que, né, a pessoa tendo conhecimento e tendo acesso ao link nesse momento, pode participar como voz, mas para ter uma cadeira no conselho, eu preciso estar dentro de alguma organização? Isso, na verdade, pelo processo eleitoral, né, são eleitas as organizações de representação, né, da juventude. E aí os jovens que são indicados, o que passam a compor, eles são indicados por essa organização, né? Então, tem diversas, por exemplo, pode ter das organizações de movimento estudantil, mas daí vai ser uma cadeira para movimento estudantil. Aí o movimento estudantil vai indicar dois conselheiros, né? Que um é o titular e um é o suplente. Então, cada conselheiro sempre tem um suplente, porque eventualmente não pode ir e tal, e aí tem a pessoa que possa comparecer. Então, nós vamos ter, por exemplo, representante da linha de aprendizagem, vai ser alguma entidade, né, alguma organização de aprendizagem que vai ter a indicação de uma pessoa para poder fazer essa composição. Assim como do governamental também, né? Então, por exemplo, da Sejuf são duas cadeiras. Eu participo com uma representando o departamento socioeducativo, né? Que tem essa população dos adolescentes privados de liberdade. Aí uma outra é por outra pessoa que é ligada a outra política. Mas nós não nos restringimos à nossa política, né? Nós temos que conversar sobre toda a política que a socioeducação, que a Sejuf faz. Então, é mais ou menos isso. Se tiver uma pessoa da aprendizagem, de uma entidade, ela não representa necessariamente aquela entidade, ela vai representar a cadeira de aprendizagem. Então, ela tem que ter esse domínio, né, e falar e defender as questões que são sobre a aprendizagem, não só sobre uma instituição X ou Y. Ok, muito obrigada. Então, pessoal, a gente já passou aqui do nosso tempo, né? Em nome de toda a equipe da Elo, agradeço de novo, Patrícia, agradeço Alex, agradeço pela oportunidade, né, de vocês estarem conosco, a todos vocês, aprendizes, nossos instrutores, equipe, a nossa gerente, né, Cláudia, que está aqui com a gente também, acompanhando, né? E fica o convite, então, né, para vocês, aprendizes, aprofundarem, conhecerem, né? E quem sabe não lá na frente, né, participar então aí do Conselho, né, da Juventude do Estado do Paraná. Então nós encerramos esse bate-papo, né? E vamos então aguardar agora o próximo, que vai ser no dia 11. Isso? Mari, confirma o tema?
Isso mesmo, gente. Na quarta-feira, agora, às 2 horas, sempre vai ser o mesmo horário. A gente vai falar sobre um dos temas que quem trouxe foram os jovens, foi uma consulta, né, em cada turma, e depois a gente usou as enquetes no Instagram. Então, a gente vai trazer um especialista em finanças pessoais para falar de equilíbrio financeiro na juventude. Então, eu acho bem bacana que o pessoal tenha mostrado esse interesse em saber sobre isso nesse momento, né? Então, eu acho que vai ser muito especial, uma pessoa muito preparada, com muitos anos aí trabalhando essa questão. E então, estão todos convidados e fiquem à vontade para convidar outras pessoas que possam se beneficiar também dessas conversas, assim como, se você conhecer alguém que acha que pode se beneficiar dessa conversa que nós tivemos hoje, a gente vai disponibilizar ela no nosso canal do YouTube, entra em contato ou dá uma olhadinha lá nos vídeos no canal do YouTube, que amanhã ele já vai estar lá também, tá bom, gente? Muito obrigada. Jaque e Mari, eu só queria aproveitar a oportunidade, lembrando que tem as redes sociais, né? A galera da jovem é bem ligada em redes sociais. Então, tem o Facebook do Sejuve, com certeza deve ter o do Contiba também, tem os Instagrams aí dos conselhos. Então, se buscar ali pelos nomes, né, o Sejuve tem o Instagram, o Contiba também deve ter, mas para estar ligadinho aí nas redes sociais, o Sejuve, por exemplo, vai ter eleição agora no final do ano, em novembro deve ter a eleição já para fazer a composição para os próximos 2 anos. Então, fiquem ligados aí, busquem as redes sociais, já é uma forma também de você estar sabendo o que está acontecendo aí nesses conselhos, nesses espaços de discussão e de deliberação também. Bacana, Alex. Então, já fica o aviso que vai estar o vídeo lá no YouTube, e naquela parte da descrição eu vou colocar os links dessas organizações que o Alex citou agora, para a gente, né, poder acompanhar tanto no Facebook quanto no Instagram o que está rolando e ficar mais fácil de que a gente possa entrar, né, e ser mais atuante em toda essa questão. Então, vale dar uma pesquisadinha lá, hoje, final do dia ou amanhã, que vocês vão encontrar os links. Muito obrigada, Alex. Obrigada Então, pessoal, a vocês. Obrigado, Obrigada, gente. Patrícia. Abraço. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.